Está começando mais um episódio do Minush Martins Podcast, diretamente do nosso estúdio em Frisco, Texas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Minush Martins, corretora de imóveis e investidora imobiliária aqui na região de Dallas. Se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho e segue nossas redes sociais no @Minush Martins Realtor. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem decide mudar de país: a adaptação da família e uma nova cultura, e os desafios emocionais dessa transição. Trocar de país é um grande passo, cheio de expectativas, mas também de desafios. A saudade, a solidão, a dificuldade com a língua, a sensação de recomeçar do zero. Tudo isso pode impactar a vida de uma família, afetando desde o bem-estar emocional até a adaptação social e financeira. E para nos ajudar a entender melhor como enfrentar esse processo com mais leveza e equilíbrio, temos uma convidada muito especial, Simone Martins. A Simone é psicóloga, tem mestrado em aconselhamento clínico de saúde mental pela University of North Texas e atua como Licensed Professional Counselor, uma terapeuta licenciada aqui no Texas desde 2018. É um prazer te receber aqui e eu espero que tu tenha a oportunidade de compartilhar aqui com os nossos ouvintes a tua experiência incrível aqui no Texas como psicóloga, terapeuta da nossa comunidade brasileira aqui. Bem-vinda! Muito obrigada, Minush. Fiquei super feliz que você me convidou. É diferente estar do outro lado da cadeira sendo entrevistada, então eu estou bem animada para contar a minha história e também falar um pouco desse tema da adaptação que a gente vai tocar hoje. Teu podcast é incrível, eu sigo, adoro, acho muito interessante as pessoas que tu convidas, né, pro teu podcast com tópicos diferentes, mas relacionados aqui com a vida, né, do imigrante. E eu queria saber um pouquinho da tua história, Simone. Como que tu vieste aqui para o Texas e como que tu começaste a trabalhar como terapeuta aqui? Pois é, então em 2008 eu estava no Brasil, era formada em letras e trabalhava no corporativo. E aí eu queria continuar trabalhando em empresas, mas eu queria arrumar uma vaga assim que fosse bilíngue, né? De tipo secretária executiva, assistente executiva, porque depois que eu fiz o meu estágio de letras eu decidi que eu não queria trabalhar em escola, dando aula. E depois a vida deu volta e eu acabei dando aula, mas fica para mais para frente. E aí eu não conseguia passar nas entrevistas em inglês no Brasil. Eu ia em grandes empresas, nessas multinacionais, né, que requerem vagas bilíngues. Eu passava em todas as fases das entrevistas, mas não passava na parte do inglês. E aí eu pensava, como que eu vou trabalhar nisso, né? Porque eu já estudava inglês, sei lá, há 4 anos, aqueles das escolinhas de inglês de sábado, né? Que você paga porque você trabalha a semana inteira, não tinha muita exposição à parte da conversação. E aí eu falei, vou juntar tudo que eu tenho. Vou passar uns meses nos Estados Unidos estudando inglês. Aí peguei um visto de estudante e eu tinha, assim, dinheiro, sei lá, suficiente para passar 3 meses. E morei na Flórida, primeiramente. E aí eu amei, né? Me apaixonei pela Flórida. E acabei ficando 1 ano e meio, né? Meus planos mudaram, acabei estendendo isso. E depois eu voltei pro Brasil em 2009 e conheci meu marido. Aí a gente se casou. E achamos que a gente não ia vir para os Estados Unidos. A gente comprou casa lá, tava tudo certo. Não brinca! Sabe quando você mobília a casa, põe papel de parede? A gente tinha estabelecido a nossa vida lá, mas aí ele teve uma proposta de trabalho que inicialmente era para ser na Flórida. E o meu marido já tinha cidadania americana, e aí a gente decidiu voltar. Só que aí depois a gente descobriu que a vaga era no Texas. E eu não tinha nem ideia, assim, eu comecei a olhar no mapa, fui olhar no Google, eu falei, Irving, Texas, onde que é isso, né? Porque eu não tinha nem ideia. E eu, no momento, assim, como eu sempre quis voltar, porque eu tinha gostado muito daqui, eu falei, tudo bem, que não seja a Flórida, mas vamos, né? E aí, viemos pro Texas em final de 2011. Foi, assim, aquele período de adaptação, mas só que eu vim numa outra condição, né? Porque quando eu tava na Flórida, que eu tinha um visto de estudante, eu tava, assim, muito apertada financeiramente, eu trabalhava de babá, porque para manter o seu visto você tem que ficar na escola, mas eu tava feliz, né, porque eu tava mantendo aquele objetivo de estudar. Quando eu voltei, já com green card, numa outra condição onde eu não precisava trabalhar, aí eu fiquei meio perdida, porque eu falei, Sério? agora, o que eu vou fazer? Eu não vou dar aula de inglês. E aí, né, tudo que eu tinha pensado que ia acontecer, inclusive acabei dando aula de inglês no Brasil no período que a gente ficou lá, dei aula na Wizard, na FISC,
Isso me ajudou muito a manter o inglês. Mas quando eu voltei aqui pro Texas, eu falei, bom, agora eu vou ter que pensar, né, o que eu vou fazer? E aí passei um tempo pesquisando carreiras e eu lembrei que quando eu dava aula de inglês, eu dava aula particular para pessoas que trabalhavam em empresas e queriam usar o inglês para motivos de trabalho. E a gente conversava muito esse one-on-one, as pessoas acabavam se abrindo. E aí eu falava, ai meu Deus, vamos voltar para gramática, né? Porque eu não tinha, assim, as ferramentas para tocar esses assuntos mais pessoais. E aí eu lembrei que eu gostei muito dessa dinâmica. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou estudar psicologia. Olha aí, teu talento natural já te chamando. As coisas foram evolvendo, assim, foram mudando. E aí, quando eu fui descobrir que, na verdade, aqui nos Estados Unidos, só com o bacharelado de psicologia, você não pode atuar como, né, terapeuta. Você tem que fazer um mestrado ou um doutorado. Então, o caminho começou a ficar cada vez mais longo, assim. Falei, minha nossa, agora eu vou ter que fazer um bacharelado, que já era, assim, algo fora do que jamais imaginava que ia fazer, né? Estudar numa universidade americana. E depois fazer, né, um mestrado, um doutorado. Então, eu comecei a pesquisar esses caminhos. E descobri que tinha essa profissão de counselor. Que legal! Pois é, que é uma opção de você fazer um mestrado depois do bacharelado, né? Que você pode, na verdade, ter um bacharel em qualquer área. Você não precisa necessariamente fazer em psicologia. Eu optei por fazer psicologia para me dar uma base. E aí fiz um Master's em Clinical Mental Health Counseling na University of North Texas. O processo todo me levou 6 anos e meio, quase 7 anos, estudando. Uau! Para poder começar a trabalhar. Quando eu comecei a estudar, eu já estava com 30 anos. Então, eu me lembro, assim, de ir pro college e me sentir super peixe fora d'água, né? Porque todo mundo tinha, sei lá, 18, 19 anos e eu na sala de aula, assim, super intimidada com o inglês, tendo que navegar, né, o sistema educacional americano, que é diferente do Brasil, né? A gente tem que fazer outro podcast sobre isso. Tem. sobre fazer mestrado, estudar na universidade aqui. Pois é. E aí, né, Deus abençoou que tudo correu bem, eu consegui me formar, e aí fui fazer a parte de estágio, começar a trabalhar aqui. E depois eu já abri a minha clínica aqui no Texas, já estou atuando como Licensed Professional Counselor no Texas há 5 anos. E agora consegui também tirar a licença na Flórida como Licensed Mental Health Counselor para poder atender os residentes da Flórida. E como foi para ti essa adaptação? Porque quando a gente vem do Brasil, a gente se identifica muito. Eu morei na Flórida também por 15 anos, então a gente se identifica muito, porque a Flórida é como se fosse um Brasil melhorado, né? Uhum. Com segurança e tal. E então é muito fácil se adaptar na Flórida. E eu sou de cidade de praia, né? São Luís é uma ilha lá no Maranhão. Então, para mim, estar ali na praia era maravilhoso. E mudar aqui para Dallas é um perfil completamente diferente. É uma cidade sem praia, é um clima mais seco, com mais estações do ano mais marcadas. Como foi para ti essa adaptação vindo da Flórida para cá? E qual estereótipo tu tinha e hoje esse estereótipo mudou com a tua vinda para cá? Quando eu fui pesquisar lá no Google sobre o Texas, né, a gente sempre tem aquele estereótipo de pensar assim, todo mundo, sei lá, usa chapéu, anda a cavalo, né, você não sabe bem o que vai encontrar aqui. E foi diferente, porque o Texas realmente, como você falou, né, ele tem uma característica de landscape diferente da Flórida. A Flórida é tudo verdinho, né? Tudo aquela coisa mais tropical. E aqui é mais cinza, mais concreto, né? Tem muita rodovia. Eu lembro que lá na Flórida, assim, tinha 2 rodovias. Então você pegava uma, você pegava outra. Não tinha muito erro. Aqui tem tantas rodovias, tantas pontes. E eu lembro que no começo eu fiquei intimidada, assim, para dirigir. Porque você tem que acostumar muito com esse conceito de você tá indo pro sul, tá indo pro norte, tá indo pro leste, que, né, no Brasil não é bem assim. Então foi um pouco estranho, mas eu amei o Texas. Eu acho que o Texas, ele teve uma característica, agora eu vou falar um pouco da parte pessoal pra mim, porque eu sou cristã, né? E aí aqui eles falam que a gente tá no Bible Belt, né? Que é o cinturão tem muitas igrejas aqui nessa região do sul dos Estados Unidos. E aí eu encontrei rapidamente uma igreja que me ajudou muito, sabe, nesse processo de adaptação. Eles tinham um ministério de International Women. Que e aí eles legal! davam estudo bíblico para pessoas que
Eram de outros países, então acabei conhecendo pessoas da Não Ásia, sabia de vários outros disso. países. Pois é. E eles ensinavam a Bíblia como se fosse para criança, porque sabiam que o nosso inglês era mais limitado e você não tinha familiaridade com a Bíblia em inglês. E eles foram muito acolhedores, assim, eles iam me buscar em casa, e eles me levavam para os eventos. Uau! Então, isso, assim, foi uma coisa que aqui no Texas eu tive essa experiência que foi maravilhosa e me ajudou muito com a adaptação. Eu adoro isso aqui no Texas, essa característica de ser tão acolhedor, de ser tão educado. Como tu falaste, a gente está no cinturão religioso aqui americano, no sul dos Estados Unidos. E eu lembro quando eu mudei da Flórida para cá, na Flórida já era um mix, né, de religiões, tem uma presença judia muito forte, né, os judeus. Eu morava no sul da Flórida, então tinha Eu também. eu estava ali na área de Fort Lauderdale e morei também em Miami, antes de casar, eu morei no sul de Miami. Então tem os cubanos, tem os judeus, já tem aquela mistura, mas né, eu achava muito interessante o Natal, né, quando as ruas eram decoradas com as cores do Natal e as cores do Hanukkah judeu. Então eu achava aquilo interessante, mas eu lembro quando eu mudei para cá, minha vizinha levou um brownie na nossa casa com o nome dela, do marido e das crianças, idade das crianças, telefone dela e do marido, se apresentaram. E ela falou, oi, eu sou, e falou o nome dela. E a segunda pergunta dela foi, em qual igreja você vai? Então eu achei muito interessante, porque na Flórida eu não tinha esse costume, porque cada um, né, como tinha muita mistura de religiões e de culturas, ninguém perguntava. E aqui, esse acolhimento que tu falaste, ela perguntou não para ter certeza de que eu era cristã, mas para perguntar se eu queria ir para a igreja com ela. Uhum. Então, eu achei muito interessante isso aqui. Que bom que tu tiveste esse acolhimento. Isso é muito importante no começo, né, Simone? Sim. Porque o que eu vejo na minha experiência, na minha própria experiência pessoal como imigrante e agora das minhas clientes recém-chegadas, é que pode ser muito solitária essa caminhada, né? Porque, especialmente para as esposas, porque o marido chega aqui, geralmente é o marido que vem transferido, então a pessoa que vem transferida chega, vai para o trabalho e já se mergulha na nova função. Mas o cônjuge que está ficando em casa, muitas vezes deixou o seu trabalho, deixou a sua família, deixou a sua relação social com os amigos e às vezes nem estava acostumado a fazer aquele trabalho doméstico antes no Brasil, Uhum. porque também trabalhava. Então, é um momento muito delicado, né, Simone? Para quem chega aqui, qual é a tua recomendação para quem chega? E o que tu vê no teu escritório que tu pode falar aqui para a gente, para os nossos ouvintes, que seria algo que seria bom fazer logo que você muda para um país e como evitar esse isolamento? Uhum. Primeiramente é a questão da conexão, né, de você começar a expandir essa sua network para encontrar uma comunidade. Então, que seja, né, a comunidade brasileira ou que seja uma comunidade, baseada na sua fé, no seu sistema de crenças, ou mesmo um grupo de afinidade em comum, né, Um para que essa esporte, né? Exato, para que e contando que esse grupo se encontre com frequência, né, para que você tenha aquela habilidade de criar vínculo, de começar a se abrir, né, para as relações aqui, porque isso já vai te ajudar a sair um pouco daquele isolamento. Segundo, entender que tudo tem um preço, né, quando a gente decide vir, tem um preço para ficar e tem um preço para vir, né. Então você ter clareza do porquê você veio e É, começar a lidar com as realidades em vez das idealizações, né. Porque amei. muitas vezes a gente fica, tendo uma ideia, assim, do que é nos filmes ou do que as outras pessoas vivem e postam. A idealização do que você tinha do sonho americano, né? E quando chega aqui e vê a realidade, o que eu vejo também é que, e eu tenho até clientes que falam um negócio engraçado. Elas falam assim, eu caí 2 níveis sociais vindo pra cá. Sim. Porque deixa de ter as regalias que são comuns no Brasil, uma ajuda, né, com as tarefas domésticas e tudo. Mas eu acho também que depende muito do momento de vida que você tá,
Porque até quando eu vim para cá com 23 anos, foi uma experiência completamente diferente de quando eu fui para a Espanha, já com 40 e tantos anos, e mãe, né? E eu sempre falo que mesmo sendo uma unidade familiar, eu, meu marido e minha filha, que na época tinha 11 anos, tivemos experiências completamente diferentes na nossa mudança para a Espanha. Eu imagino que tu vê muito isso no teu consultório também. Depende muito da personalidade da pessoa e do momento de vida, né? Sim, tem vários fatores que influenciam, né? Como você falou, o seu padrão de vida no Brasil, se vai cair quando você chega aqui, né? Para você estar ok, estar preparado para isso. Cair, gente, no sentido de que você não vai ter mais, né, uma ajuda doméstica, né, uma empregada doméstica, nesse sentido que a gente está falando. Não, muitas vezes, muitas famílias que vêm para cá vêm ganhando bem também. Mas é que o custo de vida aqui é alto, né, Simone? Sim, você vai ter alguns ganhos. E também é bom lembrar, assim, que tudo é dentro de um espectro, né? Então a gente fala assim, tem um extremo aqui onde a pessoa tem muita dificuldade de se adaptar e sofre e tudo mais, né? Às vezes até decide voltar. Tem um outro meio do caminho que a pessoa tem alguns desafios, mas eventualmente supera. E tem um outro extremo que tem pessoas que se adaptam super bem e são super felizes e nem olham para trás. Então não é todo mundo também que vai ter essa dificuldade, sabe? É bom lembrar disso também, porque como você falou, depende da personalidade da pessoa. Tem pessoa que tá pronto para recomeçar. E esse estágio da vida, como você falou, vai fazer a diferença, né? Principalmente porque a mulher pensa nos filhos e pensa, né, na adaptação dos filhos também. Então, você tem que ter um pouco mais de responsabilidade do que, como você falou, diferente do marido que já tem um trabalho, uma coisa mais, uma rotina mais estabelecida. A mulher aqui vai ter que restabelecer, né, uma nova rotina. Como que vai ser a vida dela aqui, a vida dos filhos. Então, tem esse período, sim, de um começo de adaptação. O que meus clientes, eu ouço muito os meus clientes falando eu senti que eu nasci de novo. Eu tenho que aprender tudo do zero. Sim. Então eu acho que mexe muito com a identidade, com a tua identidade de quem é você, né? Que às vezes no Brasil você, né, estava acostumado com a vida, domina a língua, já conhece tudo na cultura, e na hora que você se vê numa situação em que você não sabe nem decidir qual produto comprar no supermercado, porque tem 40 opções de ketchup e 40 opções de tudo no mercado. Eu acho que mexe um pouco também com aquela confiança, né? De que você sabe quem você é. Então, E às vezes, muitas pessoas chegam aqui sem dominar a língua. Então, eu acho que mexe muito com essa questão de você se reencontrar e saber quem você é. Mas uma coisa que eu gosto de falar o primeiro ano é muito difícil. Esquece. Perrengue é garantido. Chora. Vai chorar, vai sentir saudade no fim de semana, é normal. Passou de 2 anos, já melhora. Se você passar de 5 anos, já é muito provável que você já não queira voltar para o Brasil. Passou de 10 anos, aí eu acho que já fica difícil de reacostumar no Brasil. Tu não acha, Simone? Ah, sim. Reacostumar no Brasil, isso é rápido de levar esse outro choque. Porque tem vários clientes que falam, né? Eu vou passar as férias no Brasil, tal. Mas vou ter que lidar com tal coisa, vou ter que lidar com dinâmicas de família que eu já não tô mais querendo passar por isso. A gente esquece as dinâmicas de família, né? A gente só lembra das coisas boas, chora porque não tá lá no dia do aniversário. Eu acho que é muito difícil também ver os pais envelhecendo. Isso é. Quando a gente tá longe. Porque no dia a dia você não vai nem percebendo que a pessoa vai mudando. Como a gente também, né? Para eles deve ser um choque olhar a gente depois, né? E ver que a gente mudou. Porque a gente vai mudando com a vida aqui também. Mas eu acho muito difícil chegar lá. Eu vou muito pouco ao Brasil, vou a cada 2, 3 anos. Então, cada vez que eu chego, eu olho assim e falo, nossa, o tempo tá passando, né? Eu acho interessante as pessoas
maioria reclamam, né, uma dessas coisas que você falou, sobre ver os pais envelhecendo, né, por exemplo, começando a ter problemas de saúde, não tá perto para ajudar, às vezes não tem família lá que vai auxiliar. Esse é o Aí pior. quer trazer, os pais não querem vir, ou se vierem, como é que vai ser aqui? Porque Então tudo tem muito caro, né? Plano então, de saúde para pessoa de mais idade, quanto mais idade, mais caro, né? Já é caro para qualquer pessoa, sim. mas ainda mais à medida que vai ficando mais velho, né? Sim, e até outras coisas mais bobas, assim, do tipo, as pessoas estranham o barulho, né? Porque aqui a gente fica tão insulado, né, dentro de casa, e aí no Brasil, enfim, cachorro, é moto, é barulho do caminhão da Cândida, a gente dá risada. Minha mãe fala, aqueles caminhões passando na rua. Então, assim, é bem diferente, você leva um outro choque. Mas aí, depois de um tempo, eu acho que também você vai acostumando e vai ajustando. Então, nos dois lugares, né? O choque é quando vem pra cá e também o choque quando volta. Eu ouvi alguém falar que ser imigrante é não pertencer a nenhum dos dois lugares e pertencer aos dois, né? Então é muito complexo essa coisa da identidade bicultural aí que a gente acaba criando, né? Depois de morar um certo tempo fora do Brasil. Eu recebo muitas famílias, Simone, que vêm com filhos, porque geralmente a pessoa que vem relocada para cá já está no meio da carreira, né? Às vezes está no pico da carreira já. Então vem com criança. Na tua opinião, quem é que sofre mais? Os adultos ou as crianças? Tem essa diferença ou não? Eu acho que são os adultos, porque os adultos sentem culpa por ver a criança sofrendo e aí fica se questionando, será que devia ter vindo? E tem É toda essa verdade. dificuldade. A criança tem a dificuldade no começo, na escola, né? Primeiro na questão de adaptação e aprender a língua, fazer amiguinhos e tudo mais. Mas a criança se adapta mais rápido, porque Muito ela aprende a rápido. língua mais rápido, o cérebro está em desenvolvimento e eles, né, não tem tanto receio de fazer amigos como adultos. E não tem medo de errar com o idioma, né? Então aprende muito rápido. Exato, mete as caras. Agora o adulto já tem todas as suas vergonhas, suas reservas. E, por exemplo, vamos supor que se é a mãe que fica com a criança, né? E quando a mãe não está bem, a criança absorve esse mundo emocional da mãe. isso. Então, se a mãe tá chorando e tá triste, tá angustiada, se ela mesma não tá se adaptando, aí é claro que a criança também vai sofrer com isso, né? Outra coisa que às vezes acontece, acontecia muito com uma outra comunidade de imigrantes que eu trabalhava, eu não sei na comunidade de brasileiros, mas às vezes os pais, inconscientemente, jogarem na cara dos filhos, né? Mas a gente veio por causa de você, para te dar uma vida melhor. Nossa, a gente tá aqui acontece, não tá ajudando. Acontece. E aí vai falar, você não dá valor, né? Porque a gente fez todo esse sacrifício e tudo mais. Então eu sempre falo pros pais, olha, essa é uma decisão dos adultos, né? Não foi a criança que decidiu vir. Então vocês decidiram vir. Como que a criança vai responder isso ou não? A criança nunca vai conseguir apreciar de maneira da maneira que você gostaria, até depois que eles virem adultos, né? Porque quem faz esse sacrifício de ser a primeira geração que imigra é quem paga o preço. A criança já vai usufruir aqui, né, do que os pais conquistaram. Então, eu sempre falo, fique atento para isso também, para não trazer esse cenário de colocar o peso em cima da criança que a gente está aqui por sua causa. Essa bagagem emocional, né? Eu lembro que, no meu caso, quando a gente foi para a Espanha, a nossa filha estava com 11 anos. E ela ficou super feliz que a gente ia mudar. A primeira reação dela foi muita alegria. Mas chegando lá, com todas as dificuldades de adaptação, ela chorava com saudade das amigas, da vida dela. E ela falava, vocês acabaram com a minha vida. Então, é como tu falaste, era muito difícil não se sentir culpado de ter, com a melhor das intenções, ter achado que aquela era a melhor decisão para a família. E ver a criança chorando naquele ponto, né? E falando, né? Expressando o sentimento, né? Que não deixa de ser um luto, né, Simone? Sim. Não deixa de ser um luto do que você deixou para trás, da tua vida, da tua identidade que você deixou para trás, os amigos e tudo que você estava muito familiarizado. Porque eu acho também que quando você chega num novo lugar, dá muito medo do desconhecido. Então, eu acho que é até um sistema de defesa você se apegar em tudo que é familiar para você. E comparar. E falar, mas no Brasil as pessoas se arrumam muito mais.
Aqui, vai no Walmart, tá De todo pijama. mundo de pijama. Então, mas eu acho que é uma maneira, uma defesa da pessoa se segurar naquilo que é o conhecido para ela. Mas eu sempre falo, gente, se abre para o novo. Uhum. E tenta entender, tudo tem um porquê das coisas, né? Aqui a vida é muito corrida, a gente não tem empregada doméstica, então você não tem muito tempo para. Eu vou parar em casa agora e me arrumar, porque. Não, você está em casa, você vai lá rápido, faz o que tem que fazer, pega a criança na escola e volta para casa, faz o jantar, faz o dever de casa, então você também está sempre correndo, as pessoas estão sempre correndo. Uhum. Então, acho que tem que se abrir um pouco. Tu não acha que as pessoas, às vezes, se prendem muito no conhecido? No Sim. que é familiar? Sim, eu me lembro de ficar, você falando nesse ponto de correria, né? De ficar um pouco decepcionada quando eu vim pra cá, porque eu queria convidar as pessoas, por exemplo, sei lá, vou na igreja de manhã e queria de tarde fazer um churrasco. Aí meu marido falava, vamos convidar as pessoas da igreja. Eu falava, meu amor, ninguém vai poder ir hoje, você tem que marcar essas coisas com bastante antecedência. Aí a gente convidava Aquela as pessoas. coisa espontânea de, Não, vamos lá pra casa. não tem. É tudo assim, é 2 meses de antecedência, tem que olhar os calendários. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu falava, né, vamos tomar um café. A pessoa puxava o calendário e falava, eu posso E o no pior que é dia assim mesmo. 25, do que você tá falando? Vem na minha casa, sabe? Passa lá em casa pro café. Não entrava na minha cabeça, sabe? E aí, quando eu fui passando um tempo que alguém me convidava, eu via que era todo um preparo para receber a pessoa, que eu chegava lá na porta, no horário, eles estavam prontinhos, vestidos, a comida estava em cima da mesa, tava todo mundo pronto, te esperando, aquela organização, e tinha hora para começar e tinha hora para terminar. Eles não ficam assim, senta, toma mais um café, não, é tipo assim, a hora que você levantou, eles levantam e vão para a porta. Então é diferente a dinâmica, mas eu também me acostumei com essa organização americana. E eu gosto também, hoje em dia eu gosto. Não dá, porque se você não colocar no calendário, nada acontece. Então eu acostumei em me programar bem para fazer essas coisas acontecerem. Então, como você falou, esse apego, né, que às vezes a gente tem com a maneira que as coisas eram feitas, você sai desse lugar de ficar julgando, que assim é o certo e assim é o errado, e fala, bom, aqui funciona assim. Como é que eu posso me adaptar fazendo o que é possível dentro dessa realidade? E se eu achar por aí uns amigos espontâneos, a gente aproveita, né? Eu acho que a espontaneidade acaba vindo da nossa própria cultura e depois que você já tem uma certa intimidade. Uhum. Mas o jeito que a vida é organizada aqui, acho que não permite tanta espontaneidade. Primeiro, porque você não tem empregada. Então, quem trabalha a semana toda, chega no fim de semana, tem que limpar a casa, lavar roupa, né? Eu já não passo roupa mais há muitos anos. Já sai da máquina de secar prontinha. E se é uma roupa que precisa passar muito, eu já nem compro, porque não tem condição você ainda colocar um tempo para passar roupa, não dá. Então, e também quem tem criança tem aqueles esportes no fim de semana que toma Sim. o calendário inteiro da família. Quem faz futebol vai sábado e domingo para jogo, né? Uhum. A minha filha fazia corrida em grama, né? Que é o cross country. E a gente acordava 6 da manhã, voltava 10h30, 11 horas da manhã em casa, ainda tinha que fazer todas as tarefas domésticas, né? Então, tipo assim, não dá para ficar num churrasco que começa 1 da tarde e vai acabar 10 da noite. Uhum. Então, e eu lembro que logo que eu mudei para cá, os americanos falavam, mas por que vocês não botam a hora que vai terminar o evento? Tem que terminar, mas é o jeito do Brasil, né? Eu estranhava as pessoas irem pra cama tão cedo, né? Agora eu vou pra cama às 9 da noite. Eu também. Eu achava aquilo tão estranho. Às vezes era summertime, então tá de dia, né? Tipo, sei lá, 8h30, tá colocando as crianças na cama. Eu olhava lá fora, o sol. Na época que eu trabalhava de babá, eu ficava com uma dó das crianças de ter que fazer eles dormir enquanto ainda tá. Parecia pra mim muito cedo, porque no Brasil as crianças vão junto com os pais. Os pais acordados até meia-noite, tá todo mundo acordado. E aí depois eu entendi, né? Fui aprendendo da importância do sono, do schedule. Entrei também nesse ritmo americano. Enfim, é bem diferente, né? Mas se acostuma. Se acostuma. Agora, o que eu tenho visto muito com alguns clientes meus que estão chegando, tem muita gente chegando com adolescente. E aí eu acho que é um tema específico, vir com filho adolescente para cá, né, Simone? Porque
eu acabei de passar pela adolescência da minha filha está com 18 agora, e eu só tenho uma, então foi minha primeira experiência passando, né, pela fase da adolescência como mãe, mas eu imagino que a adaptação de adolescente deve ser aí um tema mais específico ainda, né, porque diferente da criança pequena, que está no elementary, que você dita com quem a criança vai ter playdate, que você, quando interage com outras famílias, a criança pequena não julga e ela só ou vai brincar ou não vai brincar, o que seja, mas tá lá. Adolescente já vira e fala, não vou. O adolescente fala, não vou, não conheço, não quero interagir, quero ficar na minha cama e no meu quarto, no meu celular. Como que faz? Quem vem com filho adolescente? Aí já tem muito mais conflito, né, já bate de frente. Nessas horas, eu sei que a gente tá falando aqui bastante de mãe e tal, coitado, quase como se o pai não existisse, né, mas nessas horas é muito importante que o pai também esteja, né, como uma frente unida, né, o pai Os trazendo adultos, mas é que às exato. vezes quem vem pro trabalho viaja muito, né, Simone? Sim, mas a mãe precisa desse apoio do marido, principalmente Boa. na parte de lidar com o adolescente, porque a criança vai normalmente, né, respeitar mais a autoridade do pai. Então eu sempre falo, nesse ponto tem que ser uma frente unida, para que navegue essa fase da adolescência com a complexidade da adaptação, juntos, né, e busquem apoio. Por exemplo, aqui tem, né, terapia disponível, então eu sempre, quando eu tô tratando alguma mãe que tá com problema com os filhos, eu já recomendo, coloca seu filho também numa terapia, busca apoio, busca Maravilha. ajuda, porque para eles também estão passando por luto, e eles também estão passando por aquela fase de individuação, né, onde agora já tenho minhas próprias ideias, já tenho meus próprios amigos, já quero fazer as coisas diferentes. E aqui também vai querer aquele clash, né, de valores, né, porque, por exemplo, se estivesse no Brasil eu estaria criando você de um jeito, mas aqui as coisas são feitas de outro jeito. E aí os pais querem ensinar determinados valores que não é o que as crianças estão sendo expostas. Fala assim, mas os meus amigos podem, mas os pais dos meus amigos deixam, sei lá, que seja, né? Enfim, beber, fumar, ir pra festa ou fazer o que for. Então, tudo isso vai ter uma camada a mais de complexidade para lidar. E é importante que os pais estejam bem unidos para conseguir e até buscar apoio profissional, se necessário. Eu amei o que tu falaste. Quando eu estava na Espanha, minha filha chegou lá na pré-adolescência, então já estava no middle school. A gente colocou ela na escola americana. E uma coisa que eu achei muito interessante de ver é que as crianças, que as famílias vivem se mudando, como as pessoas que trabalham em embaixada, OTAN, esses órgãos, né? Military, do exército também, é que quando chega na adolescência, muitos precisam de terapia. E tem até um nome para isso, é o Third Culture Kids. São as crianças da terceira cultura. Ou seja, elas não pertencem, não têm raízes em nenhuma cultura específica, nem dos pais, né, que os pais estão ensinando em casa, nem da cultura local onde eles estão ali por 2 anos, porque daqui a 2 anos eles já vão estar em outra cultura de novo, então eles não criam raízes. E isso causa uma crise de identidade na pessoa, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, Simone? Sim. Eu achei incrível. Lá em Madrid, como a gente estava inserido na escola americana, para achar terapeuta que falasse em inglês com as crianças, era super difícil achar vaga, porque os adolescentes estavam todos, assim, a maioria, né, na terapia, para criar para entender o que estava acontecendo ali nessa fase tão complicada, né? Assim, o mudar muito em si, para a criança nessa fase que eles estão buscando esse pertencimento já é bem traumático. Pertencimento, Tá buscando identidade, pertencimento. E aí, quando você é a criança nova na escola, nossa, isso traz tanto, vamos dizer, turmoil interno, não sei como fala em português. Porque você já tá naquela fase que você acha que todo mundo tá olhando pro seu cabelo, né? Todo mundo tá prestando atenção no meu tênis. E aí você tem que pertencer aos grupinhos e tudo mais. Então tudo isso é exacerbado ali naquela idade, né? De middle school, high school. Exacerbada é a palavra certa. E aí você tem que achar qual que é o seu grupinho que você pertence ali dentro da escola.
Então, tudo isso é bem difícil de navegar. Não é fácil ser a criança nova, né? Porque aí, muitas vezes, os grupinhos não te aceitam, aí você se sente meio de fora. E aí você, às vezes, já não fala a língua direito, então já tem ali, talvez, um bullying, né? Uma coisa que a gente não fala muito, mas que é bem comum, infelizmente, em todas as culturas. Não é uma coisa exclusiva dos Estados Unidos, mas tem em todas as culturas. Então, eu acho que para criança, assim, é bem complexo. Mas, olha, de novo, vamos falar do espectro. Tem casos que tem escolas super acolhedoras, que tem professores. Ai, Deus abençoe, cair com uma professora, né? Um professor que faz a diferença. Que coloca, que inclui ali, que consegue fazer nessa inclusão da criança, que consegue adaptar. Se vocês colocarem também, de repente, nos esportes, né? Também esse espírito de time. Artes, né? Música. Para essa criança, vazão e maneiras de se expressar, né? Durante essa fase. Ótima dica. Eu sempre falo para os meus clientes que estão vindo com adolescente, eles falam assim, não, meu filho é super líder, tem aquela líder nato, vai chegar, vai se enturmar, tranquilo. E eu falo, na adolescência, tem uma outra questão. Aquelas crianças que estão no high school já vêm juntas desde o elementary. Eles são vizinhos. Uhum. Então, às vezes, a amizade já está formada, já são amigos os pais se conhecem, às vezes são vizinhos, porque você vai na escola do bairro. Então, para você penetrar, às vezes, nesses círculos sociais é complicado. Mas, eu sempre falo, se já venham preparados. Se for desafiador, você procura maneiras de melhorar isso, com terapia, o que seja. Mas, se não for, ótimo, parabéns, você teve sorte. Mas já se prepara, porque às vezes você está tirando a criança da melhor escola da cidade, particular, no Brasil, e traz para cá para uma escola pública. São muitas mudanças e muitas variáveis, situações que podem trazer questões, né, para os adolescentes, né, Simone? O lado bom dos adolescentes, né, Simone, é que os adolescentes passam por essa fase difícil inicial algumas vezes, né, em alguns casos, mas também já conseguem se inserir com muita facilidade no idioma. Geralmente eles conseguem já dominar ali o idioma em menos de 6 meses e depois já se inserem na cultura e já viram até americanos, muitas vezes no sentido de se adaptar totalmente às regras sociais de um adolescente aqui. Mas como que faz sendo adulto, né? A fazer amizades já na vida adulta é mais difícil aqui, não acha? Sim, e aí é onde vem aquela parte da comunidade, né? De você encontrar uma comunidade que você se identifica. Eu já vi de tudo, assim, às vezes eu vejo brasileiros que vêm e falam, eu não quero ter amizade com outros brasileiros, né? E aí também se isola. É uma escolha pessoal, né? Ou os que fogem dos americanos porque tem medo de falar inglês. Então tem os dois extremos, mas eu falo... Gente, se abre, convida quem está disponível, sabe? Vê quem investe em relações e vê quais vão te dar um retorno mais recíproco, né? Porque às vezes fala, eu não vou convidar fulano porque não me convidou de volta, né? Mas continua tentando, sabe? Continua investindo e aí de repente vai chegar num ponto onde você encontra, né, a sua comunidade. Então, eu sempre recomendo isso, foi uma coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui. Como eu comentei da igreja, né, e ali a gente já encontrou os amigos e a gente já começou a fazer parte de uma célula, que é o grupo menor da igreja que se encontra nas casas, porque é fácil você entrar e sair da igreja e não falar com ninguém, né? É verdade. Mas se você começa a servir, por exemplo, eu e meu marido servimos no Ministério da Hospitalidade. Que bacana! No Ministério das Crianças, e aí a gente foi conhecendo pessoas, e algumas daquelas amizades vingaram e duraram, e outras não, e pessoas mudam também, e tá tudo bem. Então, eu falo, em primeiro lugar, faça essas conexões, né? Que seja com pessoas, comunidades de afinidade e também a sua conexão com Deus, com sua fé, com o seu sistema de crença, para você ter algo para se apegar, né? Quando ficar difícil, quando bater aquela solidão. Eu, na minha experiência aqui, nesses 29 anos, quase 29, no início... O idioma era uma barreira, então era muito mais fácil conectar com os brasileiros e continuar meio que vivendo como se vivesse ainda no Brasil, né? Fazendo churrasco todo fim de semana e aquela coisa.
Mas depois de ter minha filha, eu senti que aí eu tinha que conectar, porque aí as amizades da minha filha já eram na escola, já eram com americanos, e ficava complicado, né? Não conversar com as outras mães. Então, mesmo sentindo que tinha a barreira do idioma, e às vezes até da cultura, porque eu achava, não vai vir para um churrasco aqui em casa, mas eu comecei a criar outras maneiras de conectar com essas mães. E criei um grupo sensacional na Flórida com mães amigas que eram amigas da minha filha, e eram mães judias, assim, de uma religião que eu nem tinha conhecimento quando eu morava no Brasil, em São Luís, não era comum quando eu morava lá. E fui aprendendo e fui entendendo como que as coisas funcionavam, fui me apaixonando pelas coisas boas da cultura delas também, né? Eu lembro que quando o pai de uma delas faleceu, e pela primeira vez eu vi como era, né? Aquela parte, como que os judeus cuidam um do outro. E hoje eu vejo que os americanos também fazem isso, que aconteceu alguma coisa com você, a gente vai se organizar e preparar um grupo para você não ter que cozinhar por um mês, e cada dia o meal train, né? O trem da refeição aqui, que se organizam grupos para que aquela família não tenha que se preocupar com isso naquele momento. Ou tem gente que vai e leva um gift card para você comprar, né, alguma coisa que você queira para comer e não só o que estão te trazendo. Então, esse cuidado e esse senso de comunidade, eu fiquei muito impressionada quando eu entendi e tirei aquele estereótipo de que americano é muito frio, é muito distante, e vi que não, eles são muito acolhedores e se preocupam. Não, a demonstração de afeto é diferente do brasileiro, do que a gente sente que é comum, mas depois que você entende a linguagem de afeição e de carinho, você começa a entender, nossa, é sensacional. E então a gente vai aprendendo. E claro, como a gente vive aqui numa área muito internacional, acho que acabar conhecendo outras culturas, né? Eu tenho vários clientes indianos. Eu fui para a Índia ano passado para o casamento de um cliente. Fiquei maravilhada com o jeito que eles lidam com a família, o afeto, o carinho, o respeito pelos mais velhos, assim. Então, tudo tem um lado bom, né? A gente não se fechar, se abrir para aquelas possibilidades de amizade e tá aberto. Mas eu sinto também, eu imagino que tu vê muito isso no teu consultório, Simone, é que às vezes a pessoa tá tão carente, né, com saudade da família, do que deixou no Brasil. Às vezes o casamento não tá indo bem, porque é aquela coisa, né, gente? Bem, o que a sementinha que tá ali naquele relacionamento se amplia, como em qualquer dificuldade que você passa, né? Por qualquer situação difícil. Mas às vezes a pessoa tá tão carente que começa a se conectar com pessoas que talvez não se conectaria em outra situação, se morasse no Brasil ou alguma coisa. Como que faz para você perceber que tipo de conexões você está fazendo e se é realmente por afinidade ou se realmente é só uma necessidade sua pela carência? Boa pergunta. Eu acho que tu vê isso no teu escritório, no teu consultório? Olha, eu acho que é mais como que você se sente com aquele grupo de pessoas. Porque vai chegar um tempo que você vai ver, não tá rolando, sabe? A gente não tem os mesmos valores, não tem coisas em comum. Eu já vi, né, assim, pessoas tentarem grupos e depois falar, não é o que a gente quer expor aos nossos filhos, não é o tipo de estilo de vida que a gente quer levar, enfim. Então, acontece isso. E você tem que dar essas navegadas, né? Para você aprender. Você vai aprendendo com os erros. E às vezes verdade. Você também, como você falou, se abre para outras possibilidades de amizades que você não consideraria, mas acabam sendo amizades maravilhosas. E eu, por exemplo, assim, acabei aqui conhecendo pessoas de países que eu acho que eu nunca teria exposição. Se eu estivesse no Brasil. E mesmo no ambiente de trabalho, né? Porque como a gente está numa área que tem muitos imigrantes,
eu comecei a atender pessoas de várias outras nacionalidades que depois você fala, uau, aprendi tanto com aquela outra cultura, sabe, com aquela outra pessoa. Então, eu acho que tem um ganho, sabe, em você se abrir e você tentar esses relacionamentos. E aí você vê, ok, isso se alinha com os meus valores, não se alinha. Tem pessoas que às vezes começam a se comparar muito com outras famílias, o que estão vivendo A aqui. comparação é terrível. Aí eu falo, gente, Ninguém não entra ganha. nesse lugar, porque de repente vai morar num bairro X, tem uma expressão em inglês que fala keep up with the Joneses, né? Vai morar num bairro onde todo mundo, sei lá, tem a casa de um certo tamanho, ou um carro da certa marca, e aí quer competir com aquilo, quer fazer as mesmas viagens que seus vizinhos fazem. E eu falo, gente, não entra nessa neurose. Ou, de repente, vai mandar filhos para college que a pessoa não pode pagar, sabe? Entrar numa dívida enorme. Eu falo assim, peraí, sabe? Vamos voltar para a sua realidade, aquilo que é possível para você e para sua família, né? Reveja em família os seus valores, o que vocês querem viver aqui, porque cada um vai ter uma história diferente, não quer dizer que você tá para trás, ou que você tem que ter um certo patamar para ser feliz aqui. Porque até se entrar nesse lugar de comparação, de o que deixou para trás também, e o que tem aqui, como que, né, o que não tem mais que você gostava da vida anterior que você tinha, eu acho que é muito fácil de entrar num lugar de começar a ter umas questões de saúde mental, né, Simone? De falar assim, gente, não estou satisfeita. Na minha experiência, as pessoas que eu conheci, muitas famílias se unem muito, ficam muito unidas, porque como não tem interferência da família mais próxima, né, dos pais, dos irmãos, dos primos, e você tá ali só vocês dois se descobrindo aqui nesse novo lugar, muitas famílias se unem. Mas tem a questão também do que já estava acontecendo naquela relação, que vai se ampliar com as dificuldades do novo recomeço, né? Então, tem casos também de separação. Como lidar com isso, Simone? Como que se mantém a saúde mental na hora que você está passando por tantas turbulências e tantas mudanças? Eu sempre falo assim, quando tem uma situação que você está se sentindo fora de controle, vai trazer à tona assuntos que você antes não prestava atenção, né? Então, por exemplo, no Brasil você estava ocupado, estava vivendo sua vida, você tinha, né, estava busy, aí você chega aqui e de repente tudo aquilo é tirado de você e você se sente totalmente fora de controle. Aí essas questões começam a emergir, muitas vezes questões que já estavam sendo deixadas de lado no casamento, e às vezes questões até de trauma de infância, de outras coisas que a pessoa passou, que ela nunca parou para pensar. E ressurge? Sim, gatilho total vezes, aqui. Várias vezes, pessoas tendo reações a coisas assim, que você vê que não é relacionado àquele momento que está sendo projetado, né, nesse conteúdo. E aí quando a gente começa a tratar, porque a pessoa vem de repente por uma ansiedade do inglês, ou porque, né, tá triste que não pode exercer sua profissão. Isso. Isso é genuinamente desse motivo. Ou tá tendo problemas no casamento, porque, né, um não quer, o outro não tá se adaptando bem. Mas, às vezes, tá trazendo coisas lá de trás. Tá trazendo problemas não resolvidos de infância, problemas com os pais, questões de outros traumas que a pessoa passou. Olha só. Começam a vir à tona. E aí, a gente vai separando, né, o que era daquele tempo e trato, porque eu tenho várias especializações em trauma. Então, eu já consigo identificar quando eu falo, essa reação tá fora, sabe, do que é um esperado, um normal para esse período de adaptação. E aí, a gente vai, né, desenterrando ali e vê que tinha mais coisas. Então, a gente trata dessa maneira. Então, eu sempre falo para as pessoas, se está impactando o seu funcionamento, né, por exemplo, você não consegue fazer as coisas, você não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue concentrar. Se está indo para alguns extremos do tipo mudanças de humor muito extremas, né? Um dia eu estou super apático, outro dia eu estou explosivo. Muitas brigas no relacionamento, mas procura ajuda, né? Porque isso pode ser algo mais, além do que seria o esperado para esse período. É verdade. Nossa, tu tocaste em pontos essenciais. É isso. Tem que procurar ajuda para os adultos, se preciso, para os adolescentes, definitivamente. Às vezes até play therapy, né? Para as crianças também. É uma terapia, ludoterapia que chama em português, né? Eu acho que porque a play therapy, ela é mais direcionada para essa idade dos
13 aos 8, 9, 10 no máximo, eu sou treinada play therapist, eu tirei. Que legal! Eu tiro meu chapéu, porque tratar com a criança que ainda não consegue verbalizar tudo através da brincadeira é incrível. Hoje eu já não trabalho mais com crianças, mas porque eu tenho esse treinamento, eu também consigo auxiliar os pais nesses casos, né? E fazer essa recomendação, porque a criança justamente não tem o não verbal, né? Para poder expressar a frustração dela, então ela começa a manifestar a raiva, ansiedade, enfim, o próprio luto dela de maneiras diferentes. Às vezes é comportamento na escola, às vezes não quer levantar para ir para a escola. Sabe, várias coisas assim que você fala, ok, vamos olhar porque pode ter mais aqui. E aí na Play Therapy eles usam os brinquedos e os jogos e as expressive arts, né? Para a criança poder expressar coisas que ela não vai conseguir sentar lá, né, verbalmente e falar, né? Eu tô triste porque X, Y, Z. Então, é bem os pais serem sensíveis também para essa questão de acolher, né, os sentimentos da criança e levar num profissional que tem esse tipo de treinamento, né, que pode também auxiliar nessa fase. E como que faz para a pessoa que está no meio dessa turbulência? Qual o teu conselho para uma pessoa que... Como que faz para manter a motivação, né? E lembrar o motivo que veio para cá e não agradecer, mas tipo, contar suas bênçãos, como a gente fala em inglês, né? Count your blessings. Quando está num momento tão conturbado, como que se mantém essa motivação e se mantém a cabeça bem? Quais são as dicas que tu dá para os teus pacientes? Bom, não tem o aspecto psicológico e do aspecto espiritual, né? E aí vai depender do sistema de crença, né? Psicologicamente, eu acho que é o que você falou, é você começar a focar naquilo que você teve de ganho, né? Volta para o motivo pelo qual você veio, para você obter clareza nisso. Tá tudo bem você, de repente, admitir que as coisas não saíram como você esperava, ou mudar de ideia, né? Passar por esse período de bargaining que a gente fala nos estágios do luto, né? Fala pra gente quais são os estágios do luto. Nesse caso aqui, o luto da mudança, né? De cultura. Sim. Então, ação, né? Não acredito que está acontecendo, aquele choque. Aí depois entra num lugar de raiva, né? Eu fico com raiva porque eu não consigo me comunicar do jeito que eu quero. Eu fico com raiva porque eu não consigo trabalhar na minha profissão, ou porque a professora do meu filho não está apoiando. Enfim, fico com raiva que eu não consigo fazer amigos, raiva do marido, raiva do cachorro. Aí depois eu entro num lugar de barganha, de negociação, né, com o passado. Falar, e se a gente não tivesse vindo? E se a gente tivesse comprado a casa no outro bairro? E se a gente tivesse feito diferente? Se a gente tivesse mudado para tal lugar? E tudo o si, né, fica tentando fazer essa negociação com o passado, que também faz parte do processo, mas não funciona, porque tudo é como é, né, no momento. E aí venho para a tristeza, né? Onde eu realmente entro naquele lugar de até um sintoma de depressão, assim, mas eu consigo chorar, né? O que foi deixado para trás. Nomear essas coisas e chorar. Você fala, eu sinto muita falta de tal coisa, eu sinto muito que foi assim, eu não tô sendo assado. E aí, quando você se esvaziar, né, dessa dor e ver se ali também não tá emergindo outros conteúdos que não tem nada a ver com isso, que é o que geralmente acontece, aí a gente vai para um lugar de aceitação. Fala, ok, agora é aqui que eu moro, a minha vida é aqui, o que eu vou fazer com isso, o que é possível daqui para frente, vamos agradecer que tá todo mundo bem, tá todo mundo com saúde, tá todo mundo, né, a gente tem, enfim, e aí você vai nomeando aquilo que você tem. Espiritualmente, de novo, vai depender do seu sistema de crença, né, mas eu como cristã acredito que a gente pode ser bênção onde a gente está plantado, né, que tudo tem um propósito, que a gente passa por tribulações, porque isso vai moldando o nosso caráter, né, que vai revelando coisas e apegos do nosso coração, que muitas vezes são até ídolos, né, no nosso coração. Então, para você voltar para um lugar de ok, se Deus realmente é tudo para mim, né, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele vai prover, né, e eu sei que tudo que eu faço é por Ele, para Ele, dele. Enfim, aí eu posso ir longe nessa veia, porque é também parte do meu trabalho, é o aconselhamento cristão, né? Então, para os meus... Aqui é muito comum, né? Para os meus clientes que se identificam como cristão, eu trago também essa parte bíblica e dá super certo, porque no fim do dia, né? Onde está a sua esperança? Se você acha que a sua felicidade vai estar no emprego, no casamento, no filho tá bem, aí você cria uma coisa que não é sustentável, porque se a sua esperança está em qualquer coisa que você possa perder,
a hora que você perder aquilo, você vai ficar devastado, né? E aí vai correr para onde? Né? Então, quando a sua esperança está em Deus, né, e no que Ele tem para nós, nas promessas que Ele tem para nós, a Bíblia fala que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Então, isso é o que eu trago. Que dica maravilhosa. Só essa última parte aqui já valeu o podcast inteiro. Porque, sensacional, Simone. Quando eu mudei para Madrid, com medo, né, do desconhecido e tal, eu comecei, virou meio que um mantra para mim. Quando eu vinha uma pontinha de ansiedade, eu falava que eu floresça onde a vida me plantar. Que eu floresça onde a vida me plantar. Então, é isso, né? E a única coisa que eu pedi a Deus quando eu mudei era colocar pessoas boas no meu caminho. E Ele coloca? Coloca, e assim, tanto que eu tenho muita responsabilidade quando um cliente chega para mim, de qualquer maneira que ele venha para mim, ou pela internet, ou se alguém me recomenda, porque eu penso, se a pessoa chegou até mim, é por algum motivo. Então eu faço o meu melhor para aquela pessoa. No sentido de orientar, no sentido de acolher. O meu trabalho como realtor aqui acaba sendo muito maior do que o escopo normal de um corretor de só encontrar uma casa. Eu não consigo. A pessoa está ali passando por aquelas situações de adaptação e eu não perguntar depois como é que estão as crianças. Pararam de chorar? Pararam de estar com saudade da avó? Como é que tá? E o cachorro? Conseguiu o veterinário? Então, assim, eu sei que para aquela família, todos aqueles detalhes são extremamente importantes. Então, eu não consigo dissociar a minha função como realtor de ser uma pessoa que está acolhendo essa pessoa chegando na vida aqui, né? Onde a gente está, em Dallas, aqui nos Estados Unidos. E eu tento explicar não só a parte imobiliária, mas toda a parte que envolve, né, a vida da pessoa, que as crenças culturais, por que é diferente, como que faz. Tirar 1 hora do meu dia para ir almoçar com as pessoas, porque a gente nunca sabe o que a pessoa está passando, né? E às vezes ter uma pessoa ali para ouvir, a gente já é muito. E a gente acaba esquecendo também, por outro lado, quem já mora aqui muito tempo, é muito fácil esquecer como é difícil, né, Simone? E eu sou positiva, naturalmente, é da minha personalidade. Às vezes eu tento me controlar para não ter aquela positividade tóxica também, entendeu? De como tu falaste. Eu não tenho treinamento em psicologia, gente, então me perdoem às vezes que eu falhei, porque a minha primeira reação é falar, gente, vamos lá, vai voluntariar, né? Porque voluntariando você consegue ter mais fluência no teu inglês e tá ajudando alguém, as pessoas estão super abertas, vai visitar uma casa de idosos, os velhinhos estão lá sozinhos, precisam conversar também, é uma maneira de praticar o inglês, mas às vezes tem outros traumas, né, Simone? Sim. Sim, amei tudo que tu falaste. E essa coisa de você falou, você recebeu esse acolhimento quando você chegou, você teve pessoas maravilhosas que te acolheram e que te ajudaram e hoje você pode ser essa pessoa para outras. Então isso é muito legal, porque a gente é abençoado para a gente poder ser bênção na vida de outros. É isso. Em vez de falar, não, ninguém faz nada por mim, ninguém me convida, ninguém me liga, né? Só fica eu. Não, vamos fazer também, né? E é um equilíbrio. Agora, a saudade pertence, né? É importante dar espaço para esses sentimentos existirem, né? Eu vejo que, por exemplo, nos feriados é difícil, nas datas comemorativas, né? Tá longe da família, perde o aniversário, sei lá, do sobrinho. Não, e quando falece alguém no Brasil? Super difícil. Gente, que difícil. Na pandemia. Né? Foi. E na pandemia é mais difícil ainda, né? É super difícil. E no Brasil é assim, né? Enterra super rápido. Morreu hoje, a já tá enterrado. Não dá nem... Aqui eles têm todo um preparo, não sei como, mas... Eles preparam o corpo para esperar. Então, assim, mas também a minha filosofia é mais do tipo, prefiro ter o contato enquanto está vivo, né? Estar no enterro, assim, já não é tão importante para mim, mas por outro lado, eu entendo que para outras pessoas isso é. Mas a gente tem que se preparar para isso, né, Simone? Estando longe, não vai poder estar, não pode desesperar, né? Porque uma hora pode acontecer e a gente tem que estar firme, né, também, porque
até tomar decisões assim de emergência, comprar uma passagem, às vezes você, por mais que você queira, não tem como. Sim. Mas às vezes uma passagem sai caríssima de um dia para o outro. Então a gente tem que se preparar psicologicamente para isso também, eu acho, né? Sim, é uma das coisas que eu trabalho na terapia é a sua relação com a morte, né? Porque tem muitas pessoas que começam a se deparar com isso, né? Nossa, os meus pais estão envelhecendo, e aí eu vou perder os meus pais. E aí trazer para essa realidade de, né? Esse é o curso natural da vida. E aí chegar numa questão existencial, né? De o que você acredita com relação à morte, como que você lidar com isso. E você achar que tem algum controle entre estar e não estar, né? Porque esse é um dos outros preços que você paga, né? Você não vai estar lá, mas você também não tem controle, que se você estivesse lá não ia acontecer, né? Exato. Chegando bastante essas... Eu trago bem a pessoa para a realidade, sabe? Nossa, adorei. Super te recomendo, Simone. Gente, vocês têm que ter uma terapeuta que entenda como é viver fora do país, né, Simone? Porque às vezes também... Por mais que você trate a situação que a pessoa está vivendo, eu acho que é bom ter um terapeuta que entende o que você está passando, como é viver fora do país, longe da família e todas essas questões que a gente conversou aqui hoje. Eu queria te agradecer demais pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pela tua disponibilidade de compartilhar aqui com a gente todas essas informações que eu achei incríveis. Muito obrigada. Eu admiro muito o seu trabalho, eu vejo sempre ali você no social media mostrando tanto que você faz pelos seus clientes. Muito obrigada também pelas pessoas que você recomenda. Isso demora, sempre! Né? Você está sintonizada aí além do que os seus clientes precisam, né? Então, eu, assim, sou muito grata por essa conexão e por ter pessoas como você aqui no Texas. Obrigada. Eu sempre recomendo a Simone mesmo, quando eu vejo que está ali já passando um pouquinho do limite daquela fase de ajuste, né, de adaptação, muita tristeza, eu já falo, vai na Simone, a Simone é sensacional. E aí, com esse vídeo agora, vocês também vão ter acesso a essas informações incríveis da Simone. Obrigada, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Minuche Martins Podcast. Foi incrível conversar com a Simone e entender melhor os desafios emocionais que estão envolvidos numa mudança de país. Se você está passando por esse processo ou conhece alguém que está, compartilhe esse episódio e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário aqui. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao mudar de país? Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.